E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passamos aí mais essa semana? Eu espero que bem, espero que muito bem. Um excelente final de semana aí para todos, né? Que todo mundo tenha curtido bastante, descansado bastante, aproveitado família, aproveitado aí friozinho, se você tiver num clima mais frio, como tá aqui em São Paulo ultimamente. Calor, se tiver algum lugar que tá um calorzinho bacana aí, aproveitando bem, praia, etc. Mas que você tenha descansado, né? Final de semana tá aí para isso, você precisa dar uma relaxada, precisa dar uma tranquilizada, diminuir o ritmo, não adianta você ficar na pilha durante o final de semana, você já teve a semana inteira aí para ficar estressado, então o final de semana é para dar aquela relaxadinha, é para você dar uma curtida com a família e se sobrar um pouquinho de tempo, quem sabe, né, estudar um pouco aí, seja de SQL ou qualquer assunto que você goste, tudo bem? Bom, hoje eu quero continuar com a nossa série de vídeos sobre replicação, tá? Esse é o nosso terceiro vídeo em que eu trago para vocês aí algumas informações sobre essa funcionalidade do SQL Server, a replicação. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os tipos de replicação. Nós já tivemos aí um vídeo introdutório onde eu discuti com vocês algumas nomenclaturas, né, da arquitetura da replicação. No nosso segundo vídeo eu fiz uma demonstração para vocês de como criar uma publicação, fazer uma publicação do zero, escolhendo quais são os artigos, criando a publicação e assinando essa publicação através de um subscriber, né, de um assinante. E hoje eu quero discutir com vocês quais são os tipos de replicação que temos no SQL Server, tá? Eu quero fazer aí um overview geral para vocês, para que a gente consiga ir depois entrando em cada uma dessas arquiteturas, em cada uma desses tipos de replicação e discutindo um pouquinho como é que as coisas funcionam. A primeira replicação que eu quero discutir com vocês é basicamente a replicação que nós criamos, que eu utilizei com vocês em nosso último vídeo, que é a replicação de snapshot. Tá? Além da replicação de snapshot, nós temos a replicação transacional, nós temos a replicação de merge e nós temos aí uma replicação que chamamos de peer-to-peer. Ok? Iniciando aí sobre a replicação de snapshot. Então eu peguei aqui algumas imagens, vou aumentar aqui essa imagem para a gente discutir um pouquinho. Tá? Eu peguei aqui algumas imagens do próprio Books Online da Microsoft. Então essas imagens são imagens que acredito que vocês já tenham visto. Já utilizei algumas dessas imagens nos nossos vídeos anteriores, mas essa imagem traz detalhadamente todos os componentes que temos numa replicação de snapshot. E de cara você já começa a identificar, você já sabe a nomenclatura, né? Já conversamos sobre isso, então você já está tranquilo quando você lê o que seria um publisher, quando você lê o que seria um distributor, e quando você lê o que seria um subscriber, tá certo? Então, no meu publisher eu tenho uma publicação que é o conjunto de artigos que eu quero levar de uma publicação, né, de um publisher para um subscriber. Então, um conjunto de artigos, os objetos que eu replico, eles formam uma publicação e essa publicação ela é assinada, né, numa subscrição, numa subscription, e aí eu tenho esses objetos, né, esses artigos sendo levados do meu publication, ok, para o meu subscriber, tá? Do meu publisher para o meu subscriber, uma publicação que acaba sendo aí uma subscription, ok? Quando nós falamos de uma replicação de snapshot, ela é um tipo de replicação que você pode chamar de uma replicação a frio, uma replicação fria. Por que ela é uma replicação fria? Porque ela não, apesar de você poder configurar para que ela esteja continuamente ligada, ela não teria como vantagem ou não seria ali vantajoso você ter a replicação de snapshot ligada, replicando a cada 5 minutos. Por quê? Porque a ideia da replicação de snapshot é você pegar as informações do seu publisher
naquele momento em que você startou o sincronismo e levar todas as informações para o seu subscriber. Tudo bem? Então, é como se você... é o que a gente sempre fala, né? Snapshot, como se você tirasse uma foto dos seus artigos do publisher e pegasse essa mesma foto e colocasse por cima dos seus artigos lá no subscriber, tá ok? Então, você não tem somente as alterações. Então imagina que você está trabalhando numa replicação do tipo Snapshot e você selecionou lá a tabela de pedidos. Então eu vou replicar a tabela de pedidos. A tabela de pedidos agora ela faz parte da minha publicação. É o artigo que eu selecionei para ser replicado. Ok. Então você criou uma replicação de Snapshot. Imagina que a sua tabela de pedidos, você tem lá 1 milhão de pedidos. Quando você startar o sincronismo, ou seja, quando você deixar iguais o seu publisher e o seu subscriber para que eles fiquem idênticos, você vai levar todos os pedidos do publisher para o subscriber. Vitor, claro, isso é uma replicação. Ok, mas imagina que você tivesse que sincronizar a sua replicação a cada 5 minutos. Você quer deixar publisher e subscriber bem próximos um do outro, né, para você conseguir, por exemplo, distribuir a carga, tirar alguns relatórios. Você até consegue criar lá um schedule, criar um agendamento para que esse sincronismo do publisher e do subscriber ele aconteça a cada 5 minutos, aconteça continuamente. Só que imagina, eu tenho lá 1 milhão de pedidos que a cada 5 minutos precisam ser carregados do nosso publisher para o nosso subscriber. Nesse intervalo de 5 minutos, imagina comigo que você tem aí 1000 pedidos novos. Teoricamente, você não precisaria levar 1 milhão de pedidos novamente, tá? 1 milhão de pedidos mais os 1000 pedidos novos. Teoricamente, você só precisaria levar esses 1000 pedidos novos. Só que como eu estou utilizando uma replicação de Snapshot, sempre que eu startar o sincronismo, o que vai acontecer? Eu tenho a criação de um snapshot, né, de snapshot files, que são todos os dados que eu tenho nos meus artigos. Nesse caso, os 1 milhão de pedidos que eu já tenho na tabela, mais aqueles 1000 novos pedidos. Então agora eu vou levar esses 1 milhão de pedidos antigos, mais esses 1000 novos pedidos, e vou trazer eles para cá, tá? Ok? Tudo bem? Aí eu tive, novamente, nesses 5 minutos, mais 500 pedidos novos. Não tem como eu, através da replicação de Snapshot, startar o sincronismo e levar somente esses 500 pedidos novos. Eu preciso, novamente, criar os meus arquivos de Snapshot. E esses arquivos de Snapshots, eles serão atualizados, né, utilizados para atualizar o seu subscriber. Tá ok? Então, a replicação de Snapshot, ela é utilizada quando você vai startar o sincronismo de qualquer tipo de replicação. Seja Snapshot, transacional, merge, porque você precisa iniciar as bases na mesma quantidade de registros, os artigos precisam estar iguais. Então, para começar a replicação, eu preciso criar o snapshot do meu publisher e levar esse snapshot para o meu subscriber. Ok? E aí você vai falar comigo, poxa, Vitor, não tem sentido algum então eu utilizar a replicação de Snapshot. Muito pelo contrário, eu acredito que até tenha, como por exemplo, um servidor que será utilizado para relatório, onde você poderia ter ali aquele relatório D-1, né? Aquele relatório que pega tudo que você teve de pedidos no dia anterior. Então você poderia startar o sincronismo da minha replicação de Snapshot uma vez por dia. Por exemplo, ao final do dia, começando lá 10 horas, 11 horas da noite, e aí você teria no começo da manhã seguinte todos os pedidos que já foram feitos, mais os pedidos do dia anterior. Você poderia trabalhar com esse tipo de cenário. Então você até poderia utilizar a replicação de Snapshot. Também com tabelas que não fossem tão grandes, com artigos que não fossem tão
massivos, né, que você não tivesse tanta informação, não tivesse uma quantidade tão grande de registros, artigos pequenos, então você poderia trabalhar com a replicação de snapshot sem problema algum. Ela existe e ela pode sim ser utilizada, tá? É legal você entender que a replicação de snapshot significa que eu vou pegar todas as minhas informações a todo momento, tá? Então eu pego tudo que eu tenho lá, eu não pego só o que é novo e levo essas informações para o meu subscriber. Ok? E a replicação de snapshot, ela tem aí alguns agentes de replicação. O nosso próximo vídeo ele vai acabar focando nessa camada, tá? Que é a camada de distribuição. A gente vai conversar sobre os agentes de replicação com mais detalhes. Então você já começa a entender e começa a lembrar desses nomes, que para minha replicação de snapshot eu tenho um cara chamado agente de snapshot e eu tenho outro cara aqui chamado de agente de distribuição, tá? Snapshot Agent, Distribution Agent. Tem ali um papel importante para criar o nosso snapshot e distribuir o nosso snapshot para o nosso subscriber. Tá legal? Então, essa é a principal característica que eu tenho numa replicação de snapshot. Ok? Então tá. Além da replicação de snapshot, nós temos ali a replicação transacional. Então eu vou pegar aqui uma imagem que, novamente, eu peguei lá do Books Online da Microsoft, ok? É uma imagem bem parecida, você está aqui novamente enxergando Publisher, você novamente enxerga Distribuidor e você novamente enxerga Subscriber, tá? A diferença que eu tenho aqui é a seguinte: a replicação transacional, assim como a replicação de snapshot, eu acabei não comentando, ela é uma replicação que nós chamamos de replicação unidirecional. O que é uma replicação unidirecional? Significa que eu sempre estou enviando dados do publisher para o subscriber, do publisher para o subscriber. Eu nunca estou devolvendo dados do subscriber para o publisher. Tudo bem? Então é unidirecional, é sempre do publisher para o subscriber, do publisher para o subscriber. E a grande diferença da replicação transacional para a replicação de snapshot é que a replicação transacional ela já é inteligente a ponto de replicar ou levar para o nosso subscriber somente o que foi alterado recentemente. Então eu não preciso levar sempre todas as informações do publisher para o subscriber. Não preciso, por quê? Porque eu tenho aqui um novo componente, tá? Um agente chamado LogReader, responsável por identificar transações que foram feitas no nosso publisher e que precisam ser aplicadas no nosso subscriber. Então neste cenário, ok? Neste cenário aqui, eu tenho o meu publisher e o meu subscriber sempre ligados e eles estão sempre próximos um do outro, tá? Então, tudo que acontece no meu publisher, dentro dos artigos que eu selecionei para que eles fossem parte da minha publicação, sempre que eu alterar alguma coisa neste meu artigo, esta alteração ela é levada para o meu subscriber. Então, no cenário anterior que eu descrevi para vocês, a nossa tabela que tem 1 milhão de pedidos, o passo inicial seria, com certeza, criar um snapshot para deixar esses dois caras iguais. E a partir do momento que nós ligássemos o sincronismo, qualquer alteração que fosse feita no meu publisher seria repassada para o meu subscriber. Então aqueles meus 1000 novos pedidos seriam passados do publisher para o subscriber. Quando eu fizesse 500 novos pedidos, os 500 novos pedidos seriam passados do meu publisher para o meu subscriber. Ok? Então eu sempre tenho esses caras muito próximos, eu tenho as transações que são aplicadas no meu publisher, elas também são levadas e aplicadas no meu subscriber. Tá certo? Eu tenho aqui um agente diferente, que é o nosso LogReader, e continuo com o nosso Distribution Agent, responsável por distribuir o que nós temos aí de transações. Tá legal? Eu não tenho mais a necessidade de uma snapshot folder. Na verdade, quando eu trabalho com essa replicação transacional, e aí vamos lembrando desses nomes, eu já tenho a necessidade de um Distribution Database, tá? Para controlar o que está sendo alterado e para me ajudar a saber o que eu tenho que levar do meu publisher para o meu subscriber.
Esse é um tipo de replicação muito utilizado. Eu atendo alguns clientes atualmente que utilizam de uma forma bem robusta a replicação transacional. Ela funciona bem, tá? A gente tem algumas situações que podem acontecer de erro e nós vamos discutir, eu quero discutir isso aqui com vocês na nossa série, como por exemplo, né, por ser uma replicação unidirecional, imaginando um problema muito clássico que nós temos numa replicação de tipo transacional, é que imaginando que eu tenha sempre o publisher enviando informações para o subscriber. Então imagina que eu tenho uma tabela que tem lá uma primary key identity. E eu enviei a informação do registro 1 e esse registro 1 ele foi incluído aqui no meu subscriber. Então eu tenho o registro 1 que foi criado aqui e esse registro 1 que foi criado aqui. Só que eu posso deixar aberta no meu subscriber a opção de escrita. Então eu posso ter alguém aqui inserindo o registro 2. Só que quando eu inserir o registro 2 deste lado, o que tem que acontecer? Eu, publisher, sou o dono da informação. Então eu, publisher, preciso enviar esse registro código 2 para cá. Só que esse código 2 ele já existe aqui, certo? O que vai acontecer quando eu tenho uma chave duplicada? Eu tenho um erro, e aí eu tenho alguns problemas na minha replicação que precisam ser resolvidos e a replicação precisa ser refeita, tá legal? Então esse é um dos problemas que nós podemos ter, por exemplo, numa replicação transacional, duplicação aí de chave primária, tá legal? Replicação unidirecional, podemos ter esse tipo de problema. Outro tipo de replicação que nós temos também no SQL é a replicação de merge. A replicação de merge ela é bem interessante, e eu diria para vocês que ela é a mais complexa para que a gente consiga gerenciar. A replicação de merge ela é bidirecional. Então, o que significa ser bidirecional? Significa que eu continuo tendo meu publisher, meu distribuidor e o meu subscriber, só que, diferentemente da transacional, que eu tenho uma alteração sendo enviada do publisher para o subscriber, na replicação de merge, eu posso ter também uma replicação sendo enviada do meu subscriber para o meu publisher. Então, isso acaba se tornando bidirecional. Tá legal? Então, eu preciso de uma arquitetura um pouco mais robusta. Eu preciso de alguns agentes mais especializados para tratar um problema comum que nós temos na replicação de merge, que é o que nós chamamos de conflito. O que seria, por exemplo, um conflito? A mesma ideia, imaginando que eu tenho aqui a minha chave primária 1 e que eu tenho aqui a minha chave primária 1. Esse meu tipo de replicação ela é bidirecional, então eu posso ao mesmo tempo ter alguém alterando o registro 1 aqui e eu posso ter alguém alterando o registro 1 aqui. Só que lembrando, quando eu faço uma alteração no publisher, essa alteração ela tem que ser enviada para o meu subscriber. Só que agora também, se eu fizer essa alteração no meu subscriber, ela tem que ser enviada para o meu publisher. E o que acontece quando são alterados os mesmos registros no publisher e no subscriber ao mesmo tempo? Eu preciso resolver isso, isso é um conflito. Eu preciso tomar aí algumas decisões para decidir quem é que vai ganhar essa briga, né? Esse conflito. Eu preciso de alguém que resolva esse conflito. Então nós temos resolução de conflito, tá legal? E nós temos aí um cara responsável por controlar toda essa ideia da replicação de merge, que é o agente de merge, o merge agent. Eu já usei algumas vezes a replicação de merge, ela é bem interessante, eu tenho que dizer para vocês que ela pode ser utilizada em vários cenários, só que ela tem como desvantagem uma carga administrativa um pouco mais alta, porque a gente tem sempre que ficar alerta com essa resolução de conflito para que a gente não tenha ali um problema um pouco mais sério, um pouco mais crítico. Tá legal? E, por fim, nós temos a última replicação que eu quero discutir com vocês hoje, que é a replicação peer-to-peer. A replicação peer-to-peer, ela é uma replicação que nós dizemos uma replicação transacional. Novamente, essa imagem ela tá lá no Books Online, tá legal? Eu peguei todas essas imagens do Books Online, então bem bacanas, bem descritivas, fáceis de vocês entenderem comigo. Então a ideia da replicação peer-to-peer, essa imagem aqui para mim dá uma ideia bem bacana.
É uma replicação transacional, então eu estou replicando de um lado para o outro, publisher, subscriber, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, só que ela teria ali uma finalidade um pouco diferente. Um dos exemplos mais legais para vocês entenderem a ideia da replicação peer-to-peer seria esse desenho que eu coloquei para vocês. Imagine que você trabalha em uma empresa que você tem aí 3 grandes sites espalhados pelo mundo. Eu tenho Londres, tenho Los Angeles e eu tenho Taipei. E em cada site eu tenho ali as minhas aplicações acessando e alterando este meu servidor de banco de dados, tá legal? Então eu tenho aqui as aplicações lendo e escrevendo neste servidor. Todos os dados de vendas, por exemplo, de Taipei. E aqui também Londres escrevendo para Londres e Los Angeles escrevendo em Los Angeles, tá? E pensando que eu quero aí uma redundância da informação, eu tenho como ligar a replicação peer-to-peer e fazer com que estes grandes sites eles se repliquem. Então, toda a alteração que é feita em Londres, ela é repassada para Los Angeles e ela é repassada para Taipei. Da mesma forma que toda a alteração que é feita em Taipei é repassada para Los Angeles e é repassada para Londres. E toda alteração que é feita em Los Angeles é repassada para Londres e é repassada também para Taipei. Então eu tenho esses 3 servidores iguais, tá? Eles estão sempre com as mesmas informações. Eu tenho, como por exemplo, claro que estamos aí pensando que as aplicações elas estão adequadas para isso, tá? Eu poderia trabalhar, por exemplo, da seguinte maneira: eu não tenho mais o meu ambiente de Londres, tive algum problema. Como eu tenho as mesmas informações em Los Angeles e em Taipei, eu poderia simplesmente fazer com que essas minhas aplicações aqui, elas passassem, por exemplo, a escrever e ler do servidor de Taipei, ao invés de escrever e ler do servidor de Londres que está fora. E isso seria basicamente a ideia de você usar a replicação peer-to-peer. Tá? Poxa, Vitor, mas eu vou ter muitos problemas aí, teremos, por exemplo, latência. Claro, vamos discutir isso mais pra frente, tá? Calma que hoje o que eu quero fazer com vocês é só exemplificar e discutir quais os tipos de replicação que nós temos. Quando a gente começar a configurar cada uma dessas replicações, a gente vai entrar aí nos detalhes, vamos destrinchar, vamos analisar bem detalhadamente o que cada uma delas faz e teremos aí os prós e os contras, tá legal? Eu sei que uma replicação, por exemplo, entre sites distantes, né, Los Angeles e Londres, a latência ela é importante. É lógico que ela é importante. Então eu posso ter um problema de latência, ter uma demora em finalizar essa replicação, posso, tá? Posso sim ter esse tipo de problema e a gente vai aprender como lidar e como tratar esse tipo de situação. Tá legal? Beleza, gente? Dito isso, eu agradeço a todos vocês por estarem acompanhando aí essa série, estarem acompanhando essa nova série Highway to Hell falando sobre replicação. Eu quero também agradecer todo o feedback que eu tenho recebido de vocês, não só dessa nossa série de replicação, mas de todos os outros materiais que eu venho publicando, os desafios que eu coloco, nossas dicas para DBAs iniciantes, vídeos que eu tenho colocado com novas funcionalidades do SQL Server 2016, falando também ali sobre Azure, né, o SQL Database. Eu agradeço bastante, eu fico muito feliz, eu gosto quando vocês conversam comigo, eu gosto de saber o que você está achando, qual que é a sua ideia, o que você precisa, qual é a sua necessidade. Eu gosto de receber críticas, eu gosto de receber sugestões, eu não tenho problema algum em responder a sua pergunta e nem em conversar com você, em discutir, tirar a sua dúvida, e se por acaso eu não souber a resposta para a sua pergunta, a gente descobre junto. Vou ficar muito feliz de aprender uma coisa nova com você também. Beleza, gente? Bom, eu quero desejar aí para vocês uma excelente semana. Como eu sempre falo, que você tenha aquela semana cheia de problemas, que você tenha aquela semana cabulosa, dá frio na barriga, que você chega no trabalho e já começa a cair aquele monte de problema para você resolver, porque é assim que você aprende, é assim que você se força também a estudar e é assim que as coisas melhoram, tá? É assim que você evolui. Lembra também do que eu sempre digo para vocês, a sugestão e a dica que eu dou para vocês:
tente aí estudar pelo menos uma coisa nova de SQL Server por dia, né? No final de um ano você vai ter aprendido ali, tá? 365 coisas novas de SQL. Lógico, você não precisa estudar todos os dias, né? Temos que descansar, final de semana, férias. Mas tente aí aprender uma coisa nova de SQL por dia, o máximo de dias que você puder. Parece pouco quando a gente fala um dia, né? Uma coisa nova só por dia. Mas se você for contar aí todos os dias que você tem de trabalho nesse ano, com certeza no final do ano você faz aí o balanço e você percebe que evoluiu muito, que aprendeu muita coisa. Beleza, gente? Obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Obrigado por estarem sempre acompanhando o canal, por estarem sempre comentando no blog. E sintam-se à vontade para enviar e-mail, críticas, sugestões. Gosto bastante. Beleza? É isso aí, gente. Agradeço a todos vocês. Grande abraço e até a próxima. Até mais.